Peraí que eu vou passar um batonzinho. Hoje estou passando para falar sobre Sêneca, sobre a brevidade da vida. Muito interessante esse livro, esse texto de Sêneca. Eu confesso que estou lendo esse livro num momento muito importante da minha vida. O tema onde vivo esse conflito, acredito que a grande maioria de nós viva esse conflito: tempo versus produtividade versus propósito. O tempo, o nosso dia parece cada vez mais curto, passando mais rápido, a gente acorda ansioso com tanta tarefa para fazer, vai deitar frustrado. A grande maioria de nós, espero que não seja o teu caso, mas vai dormir frustrado por não ter conseguido, às vezes, nem chegar perto de clicar ali, ticar todas as tarefas que tínhamos anotado na agenda quando tivemos tempo de anotar. Então, quando me deparei no clube do livro do qual eu faço parte, com a leitura deste livro, assisti às aulas, pesquisei um pouco, tentei ler o livro só, mas confesso que foi difícil para mim, então para conseguir ler o livro, eu fui lendo, acompanhando um audiobook. Eu uso essa estratégia quando para mim tá difícil de manter o foco na leitura, porque eu não admito fazer uma leitura sem entendimento. Não me permito mais esse tipo de coisa. Já fui aquele tipo de leitora que lia só para dizer para os outros que tinha terminado. Não faço mais isso. Não que eu consiga, não tô com isso dizendo que consiga fazer uma leitura muito profunda, extremamente profunda, não é isso. Mas assim, eu gosto de buscar um entendimento mínimo. E às vezes eu não consigo quando ou a linguagem, enfim, ou o tema não é tão interessante para mim, que eu não consiga alcançar. E eu quero fazer leitura mesmo assim, eu uso uma estratégia que é colocar o audiobook e ler junto. E nesse caso eu tive que fazer isso. Eu não achei o audiobook desta tradução, mas eu conseguia ir escutando mesmo assim, escutando o audiobook mesmo que em outra versão, pegando a ideia e acompanhando. Teria tanta coisa para falar, é um texto curto. Nesta versão que eu tenho, são 3 textos. Tem sobre a brevidade da vida, depois tem Consolo para a Élvia e sobre a tranquilidade da mente. Então são 3 textos do Sêneca no mesmo livro, ó. Na verdade, o sobre a brevidade da vida é bem curtinho, somente até aqui. O livro se resume a isto. Teria tanta coisa para falar, como eu comecei aqui o vídeo dizendo que foi num momento muito importante para mim, me fez refletir muito, porque o que Sêneca fala? Que a vida não é curta, que na verdade nós não sabemos vivê-la. Ele fala que a gente gasta com muita coisa desnecessária. Ele traz exemplos que nos chocam. Ele fala, por exemplo, como que a gente trabalha tanto para juntar dinheiro para o final da vida e aí gasta todo o dinheiro para prolongar a vida. É um contrassenso e ele tem toda a razão. Ele fala da tristeza de muitos de nós que quando partimos, o que deixamos são sorrisos no rosto daqueles que vão fazer uso do patrimônio financeiro, do patrimônio material que nós deixamos. Ele usa expressões bem chocantes, ele é bem satírico, bem sarcástico, trazendo exemplos de figuras conhecidas também, figuras que reclamavam não ter tempo. E aí ele fala que, na verdade, essas pessoas estavam, além de usando mal o tempo,
usando o tempo para ter algum tipo de reconhecimento, algum valor que eles deveriam estar buscando nas coisas verdadeiras. E quais seriam para Sêneca estas questões verdadeiramente importantes? Ele fala que a filosofia, o autoconhecimento, aprender a viver, especialmente aprender a morrer, segundo ele diz. Não na questão de cultuar a morte, não, mas no sentido de apreciar o presente, entender que sim, nós estamos aqui para um autoconhecimento e que vamos partir e que as coisas que vão ficar não deveriam ter a importância que nós damos a elas. Nos faz pensar muito, apesar de ser um livro de 50 anos depois de Cristo, é tão atual como o Jornal de Amanhã, como diria o professor do clube de leitura do qual eu faço parte. Então fica sim a recomendação desta leitura. Eu estou chocada, amadurecida, não consegui ainda processar o que li, o que conheci, que presenciei neste texto. Quero voltar a ler muitas vezes, espero que cada vez mais madura, para conseguir colocar em prática, nem que seja um pouco, porque sim, a gente lê estas verdades, mas infelizmente o mundo, as coisas como estão neste momento, nos levam na contramão de tudo que Sêneca fala sobre a brevidade da vida. Então, que seja pelo menos para nos fazer equilibrar o nosso caminho, este livro é maravilhoso, essencial. Eu teria muitas coisas para falar, mas eu não conseguiria nem alcançar a beleza do que Sêneca traz. Então, não vou falar. Eu só vou ler uma frase um parágrafo que eu achei muito interessante. Ele diz assim: costumamos dizer que não estava em nosso poder escolher os pais que nos foram atribuídos, que nos foram dados pelo acaso, a família, né? Mas poderemos escolher a quem gostaríamos de ser filhos. Existem famílias dos intelectos mais nobres. Escolha aquela pela qual deseja ser adotado e herdará não apenas o nome, mas também a sua propriedade. Nem essa propriedade precisará ser guardada de maneira mesquinha ou relutante. Quanto mais for compartilhada, maior se tornará. Isso oferecerá a você um caminho para a imortalidade e o levará a um ponto do qual ninguém será derrubado. O que Sêneca diz aqui? Que ninguém pode escolher a família em que nasceu, e que nós nos apegamos tanto a isso, mas que todos nós poderemos escolher a família a qual queremos pertencer. Do que ele está falando? Da filosofia, dos autores, especialmente dos valores. Ele diz que aqui sim tu pode escolher o teu nome, os teus valores. E esse tipo de patrimônio, quanto mais tu compartilha, maior ele se torna. E é muito bonito, porque na verdade ele tem toda a razão, não é? Quando ele fala, é por isso que nós ficamos assim nesse estado meio que de êxtase quando terminamos uma leitura deste tipo, desta profundidade. Então, sobre a brevidade da vida, de Sêneca, fica a recomendação da leitura. Livro para ter, para reler, para colocar em prática na nossa existência. Se gostou, curte, deixa teu like, segue o canal, ativa as notificações, compartilha. Eu sou Daniele Caro e gosto de falar sobre leitura aplicada na nossa vida, no nosso dia a dia. Se tu também gosta, fica aqui com a gente. Obrigada por hoje, até a próxima. Tchau, tchau.